Boa noite para você que está chegando, para você que ainda vai chegar, para você que vai ver mais tarde, para você que vai ver depois. Seja bem-vinda à Olaria de Deus. Gente, vamos lá então? Hoje nós vamos falar sobre a história de Ana. Quantas aqui conhecem a história de Ana? A história dessa mulher está narrada no livro de 1 a Samuel, capítulo 1, e eu quero ler para você. Olha só, gente, então vamos lá. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroboão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres. Gente, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Verso 4. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para os seus filhos e filhas. Porém, para Ana, ele dava 2 vezes mais. Ele ofertava por Penina, pelos filhos e filhas, mas para Ana, que era a mulher do coração de Eucana, ele dava 2 vezes mais oferta. Verso 6 diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aí, gente. Depois você pega a sua Bíblia e vai ler essa história, ok? Então, gente, Ana, a Bíblia nos fala que ela era esposa de Eucana. Eucana amava a sua esposa de todo o coração. Porém, Ana não podia gerar. Ana não conseguia dar filhos ao seu esposo. E na Israel era costume de que se a primeira esposa não conseguisse gerar filhos, que para a cultura deles a mulher é considerada maldita, que ela não é abençoada, que ela tem o ventre seco. O homem poderia se casar com outra mulher a fim de ter filhos, ok? Mas Ana era a esposa amada do coração de Eucana. Agora, gente, analisa comigo a situação dessa mulher. Ana, ela tinha o amor do marido, porém, ela tinha o útero fechado. A Bíblia não diz que ela era estéril. A Bíblia diz que Deus não permitia que ela tivesse filhos. Olha que isso é muito diferente. Porque nós já vemos mulheres na Bíblia que são mulheres estéreis. Porém, o caso de Ana era diferente. Deus havia fechado a madre de Ana. Uma coisa que eu quero que você entenda é o quê? Filhos, eles são herança do Senhor. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos são herança que Deus entrega nas tuas mãos para cumprir um propósito de Deus. E não para cumprir um propósito seu, nem do seu marido. Nós mães, nós temos esse costume, né? Meu filho, quando chega o tempo do filho voar, a gente fica mal, porque, meu Deus, meu filho tá crescendo, né? Ai, vai chegar o tempo. Eu tô com um de 15 anos em casa, e às vezes quando perguntam quantos anos tem, eu falo 15, fala, daqui a pouco já vai ser sogra. Aquilo dá até uma coisinha assim, mas, gente, é o curso natural. Os nossos filhos, eles não vieram para nós, Deus não os colocou nas nossas mãos para que fosse nosso, para que fossem para nós.
Ele colocou nas nossas mãos para que a gente direcionasse os nossos filhos, ensinasse os nossos filhos, né? O caminho do Senhor. E cumprir, para que eles cumpram o propósito de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana e ela não podia gerar. E o que aconteceu, gente? Eucana se casa com Penina. Olha só, você imagina a situação de Ana? Porque além dela ter uma rival, além dela ter que dividir o marido com outra mulher, Penina teve muitos filhos. Gente, sabe o que é pior do que você não ter uma coisa que você ama tanto, que você deseja tanto, que você almeja tanto? Pior do que você não ter é você ter alguém que tenha e tenha muito, bem pertinho de você. E a Bíblia diz que Penina se aproveitava da situação para humilhar, para irritar, para provocar Ana. Sabe, Penina tinha essa intenção. Por quê? Porque embora Ana não tivesse filhos, Ana tinha o coração do marido. Penina, ela tinha filhos, mas não tinha o coração de Eucana. Então, sabe aquela história? Uma desejando o que a outra tinha. Só que a postura de Penina é muito diferente da postura de Ana. Ana sofria muito porque não podia gerar. Sabe, Ana, ela era olhada como uma mulher, sabe, de ventre seco. Uma mulher sem vida, que não podia produzir vida. E isso a deixava triste. A Bíblia diz que todas as vezes que Eucana ia para Siló a fim de adorar a Deus, todas as vezes Penina fazia questão de provocar, de humilhar Ana. Sabe aquela história, gente? Olha, esse Deus seu não funciona porque você quer tanto um filho e ele não pode te dar esse filho. Você imagina a situação dela. Talvez você não tenha uma Penina na sua vida que seja uma rival como Ana tinha, mas às vezes tem Peninas na sua vida que te provocam, que te irritam, que te humilham. Às vezes você tem Penina dentro da tua casa, dentro do teu quintal, dentro do teu terreno, dentro da tua família. Sabe aquela pessoa que vem diante de você para apontar o dedo, para te humilhar, para te acusar? Sabe, Ana, ela tinha alguns inimigos da alma dela. Ana se sentia inferior porque ela não conseguia gerar filhos. Alguma vez você já se sentiu inferior perto de alguém? Sim, com certeza, Raíssa. Às vezes você é a sua própria Penina. O nosso maior desafio somos nós. O nosso maior desafio somos nós. Mas existem Peninas nas nossas vidas, sabe? Que nos olham com desdém, que nos humilham, sabe? Que fica apontando o dedo. Sabe, eu acho que o pior de tudo é aquela Penina que zomba do nosso Deus, que zomba da nossa fé, que zomba, sabe, da nossa esperança, da nossa expectativa. Sabe, pessoas que não conhecem a sua história e que fica apontando o dedo. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, mas eu quero dizer para você que o teu passado já passou e que o teu futuro está intacto, que o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe, Penina se sentia humilhada com aquela situação, porque ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Ela era humilhada pela situação, ela era humilhada por Penina. Mas ela não... Gente, embora ela passasse por tudo isso, Ana, ela era uma mulher muito transparente. Ela não ocultava a sua dor. A Bíblia nos mostra que que Ana mostrava um semblante abatido, que Ana mostrava tristeza. Tanto que o marido dela, sabe, vira e fala para ela: olha, por que você está tão abatida? Por que você está tão triste? Por que você chora tanto? Por que você, sabe, não quer comer? Por que você vive nessa situação? Será que eu não sou muito mais do que 10 filhos para você?
Por que Eucana falou isso? Porque Eucana enchia a Ana de amor, enchia a Ana de todas as coisas, tentava suprir. Mas eu quero dizer para você, nada e nem ninguém consegue suprir aquilo que só Deus pode suprir na sua vida. Sabe? Ana era incompreendida. Eucana não conseguia entender a dor de Ana. Sabe por quê? Ei, Paula, que saudade, meu amor. Seja bem-vinda. Eucana não conseguia entender a dor de Ana. Sabe por quê? Porque Eucana tinha a mulher que amava e tinha filhos. Agora, Ana não. Ana não sabia o que era gerar um filho. Então, essas coisas a consumia. Sabe, gente, o que Ana queria não era algo bobo, algo superficial, não. Ana queria gerar um sonho de Deus. Sabe, Ana queria gerar um sonho de Deus, um sonho para Deus. Mas ela não conseguia. E ela diz, ela mesma declara que ela é uma mulher, se você seguir lendo o texto, ela fala que ela era uma mulher atribulada de espírito. E ela se sentia muito infeliz. Mas eu quero dizer para você, talvez você, assim como Ana, existem coisas na sua vida que não se cumpriram ainda. Existem promessas que Deus te fez que ainda não se cumpriu. Existe um propósito debaixo do céu determinado para a sua vida, determinada pelas mãos do próprio Deus. E eu quero dizer para você que por mais que as peninas se levantem à sua volta para te apontar, para te humilhar, para te fazer infeliz, para te fazer chorar, para te fazer triste, eu quero dizer para você que no tempo de Deus, o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Sabe o que é mais lindo? Como eu disse para vocês, gente, Deus, ele não fez Ana estéril. A Bíblia diz que ele fechou o ventre de Ana. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito poderoso com Ana. Sabe, o filho que Ana tanto queria gerar não era só um sonho dela. O filho que Ana queria tanto gerar era um sonho de Deus. Só que os sonhos e as promessas de Deus são na sua vida para cumprir um propósito dele. Quais são as promessas que Deus te fez que ainda não se cumpriu? Talvez você que está me ouvindo, você tem um sonho de ter um marido, você tem sonho de ter um filho. Mas eu quero dizer para você, esse sonho não é só seu, esse sonho é de Deus. E no tempo de Deus, o anjo do Senhor vai bradar e aquilo que ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Sabe, Ana tinha um segredo. Ana tinha um segredo. E eu quero comentar com você hoje, eu quero compartilhar com você hoje quais são os segredos de Ana. Obrigada, meu amor, obrigada. Os segredos de Ana. Sabe, Ana tinha os segredos pelo qual ela conseguiu suportar. Nós vemos, sabe, Penina irritando, humilhando, apontando, zombando da fé de Ana, zombando, sabe, dessa debilidade dela que ela não podia gerar. Mas a gente vê Ana triste, a gente vê Ana chorando, mas a gente não vê Ana blasfemando contra Deus. Ana tinha um coração grato, sabe? Tem um coração grato. Por mais que as coisas não aconteçam, ou por mais que as coisas ainda não tenham acontecido na sua vida, seja grata. Seja grata, sabe por quê? Porque tudo que Deus vai fazer na sua vida é para cumprir um propósito dele. E não existe ninguém mais interessado do que o próprio Deus para realizar todas as promessas que ele te fez. Sabe, Ana, ela tinha vida com Deus. Esse é o primeiro segredo. Ela tinha vida com Deus. E é por causa dessa vida com Deus que Ana tinha. Ana, ela era uma mulher de fé. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher extraordinária. E porque ela tinha vida com Deus, porque ela era uma mulher de fé, ela teve a postura que ela teve. Sabe? Ana, ela era uma mulher de alma transparente? Era.
Ela não tinha problema em mostrar as debilidades dela, a fraqueza dela. Ela não tinha medo, ela não tinha vergonha de mostrar quando ela estava triste. Sabe por quê? Porque Ana sabia que ela não era super mulher. Quantas de nós, por muitas vezes, queremos mostrar algo que nós não somos, porque não queremos demonstrar fraqueza. Mas deixa eu te falar uma coisa, é somente na sua fraqueza que o poder de Deus pode aperfeiçoar você. Aonde você é forte, você já é forte, mas aonde você é fraco, é aonde o Espírito Santo de Deus pode manifestar o poder dele na tua vida. Ana não tinha problema de mostrar que ela tinha uma alma batida. Ela não tinha problema de falar que ela era uma mulher triste, que ela era uma mulher incompleta, que ela era uma mulher ela tinha amargura de alma. Uma mulher abalada no espírito. Por quê? Porque ela queria ser mãe. Ela queria gerar filhos. Ela queria dar filhos para o Eucana, para o seu marido. Ela queria passar por essa experiência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em nenhum momento ela demonstrou raiva. Em nenhum momento, ela afrontou Penina. Em nenhum momento ela caiu no pau com Penina. Em nenhum momento ela pegou Penina pelos cabelos e botou Penina no lugar dela. Não. Ela era uma mulher de oração. Ela resolvia os problemas da alma dela na presença do Senhor. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço? Mas não existe melhor lugar para você resolver os seus problemas que não seja aos pés de Jesus, que não seja na sua intimidade com Deus. Você não precisa se defender, você não precisa se justificar, porque você tem um pai que te ama, que te defende, que te justifica. Eu quero dizer para você, olha, se a promessa que Deus fez para você ainda não se cumpriu, não desista, não desanime, não perca a esperança, porque se a promessa que o Senhor te fez é um propósito do Pai, no tempo certo, ela vai cumprir. Outra coisa que Ana tinha, a habilidade para lidar com as situações contrárias. Você imagina o tempo todo aquela mulher, zombando dela. Sabe aquela história? Ela passava com a filharada tudo e pensava assim, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Quantas vezes você se sentiu assim? Diante das pessoas. Quantas vezes você chegou até a pensar nas afrontas das peninas à sua volta? Gente, eu me lembro que quando o inimigo se levantou contra a minha família e eu quase perdi o meu casamento, quantas peninas se levantaram para zombar de mim? Até parece. Desista logo, separa logo. Deus não vai mudar a sua história. Deus não vai fazer. Deus não vai restaurar. Deus não vai curar. Deus não vai transformar. Quantas peninas ficavam zombando de mim? Quantas pessoas me olhavam com desdém? Quantas pessoas me afrontavam com olhares? Na internet, gente, quanto eu fui afrontada na internet. Meu Deus, meu Pai. Mas sabe o que eu fazia? Eu não revidava, porque eu sei que eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Esse Deus, ele cuida de você em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Peça a Deus a habilidade para você lidar com as situações contrárias. Ana era essa mulher. Ana foi essa mulher. Mulher de oração.
sabe? Mulher de fé, mulher de esperança, mulher de postura, ao contrário de Penina. Sabe? Penina, ela tinha muitos filhos, mas Penina não tinha vida de Deus. Ana não tinha filhos, mas Ana tinha o Deus da promessa. E isso fez toda a diferença na vida de Ana. Sabe? Mais do que Ana desejava gerar um filho, Deus tinha um propósito com o útero de Ana. Sabe? Deus tem um propósito com o teu útero, mulher. Sabe? Deus, talvez você já gerou filhos biológicos, mas Deus tem um propósito com o teu útero para gerar filhos espirituais para Ele. Deus tem um propósito com o teu útero, porque você nasceu com útero. E se você nasceu com útero, você nasceu para gerar. Você nasceu para ter filhos. Você nasceu para gerar vida. Talvez você que está me ouvindo ainda não tenha filhos naturais, mas Deus tem usado você, Deus tem usado a sua história para gerar filhos espirituais. Deus tem usado a tua história, Deus tem usado o teu testemunho para curar mulheres enfermas, mulheres secas, mulheres sem vidas. Sabe, deixa Deus curar você. Sabe, que essa sua dor não possa ser maior do que o propósito que Deus tem. E a Bíblia diz que chegou um dia que Ana foi ao templo e ela começou a chorar. Ela começou a chorar tanto que, sabe, a intimidade dela com Deus naquele dia foi tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda que chamou a atenção de Eli, chamou a atenção do sacerdote Eli. E Eli começou a observar Ana, que estava aflita de alma, que se derramou diante do Senhor. E naquele dia ele falou com ela: por que você tão cedo já está bêbada? Ela falou: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu não coloquei nada na boca, sabe? É minha alma que está abatida. Ana, ela tinha orado tanto, chorado tanto, que ela não tinha mais palavras, somente a boca dela mexia. A Bíblia diz que todos os anos Eli ia com as suas esposas ao templo para oferecer sacrifícios. E a Bíblia é muito enfática, ela diz que todas as vezes que eles iam ao templo em Siló, todos os anos, Penina atormentava, humilhava, e a Bíblia diz que Ana só chorava, ficava com a alma batida e não comia nada. Aqui eu tenho uma chave para você, uma chave poderosa. O diabo, ele sabe muito bem o que pode acontecer com uma mulher aos pés de Jesus. O inimigo, ele sabe muito bem o que pode acontecer quando uma mulher se prostra, quando uma mulher se entrega, quando uma mulher se lança aos pés de Jesus. E ele sabe que se você se prostrar com fé, com convicção naquele que pode fazer muito mais infinitamente além, a tua promessa vai acontecer. Por isso que todas as vezes que Ana ia no templo, Penina provocava, e ela não conseguia ter comunhão com Deus. Quantas vezes você não tem deixado de estar em comunhão, intimidade com Deus, porque existem peninas à sua volta, roubando de você a oportunidade de estar entregue, com a alma entregue, com a alma confiada no Senhor, com a alma esperançosa no Senhor, sabe? Cuidado. As peninas estão aí à sua volta, querendo te provocar, te humilhar, falando que para você desistir, falando que o seu casamento não tem jeito, falando que os seus filhos não tem jeito, falando que para você não tem mais solução, que esse problema teu não tem solução. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Para de dar ouvido às peninas à sua volta. Se lança aos pés do Senhor, se prostra diante daquele que pode fazer o teu milagre. O dia que Ana deixou de prestar atenção nas provocações de Penina, o dia que Ana deixou de ouvir a voz de Penina, ela se lançou, ela se prostrou, ela adorou, ela se quebrantou
levantou diante do Deus de milagres. E naquele dia, ela atraiu o favor do sacerdote. Eli disse aquele dia, ele profetizou sobre a vida dela. E ele disse assim: que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Eita, que coisa poderosa. O dia que você entender o poder que existe na oração, o poder que existe numa mulher prostrada aos pés de Jesus, não vai ficar propósito na sua vida sem se cumprir. Deus tinha um propósito com o útero de Ana. Deus queria gerar, através de Ana, um sacerdote que tivesse um coração reto diante de Deus. Um homem que ia ser um tremendo profeta nas mãos de Deus. Por isso que Deus fechou a madre de Ana, porque Samuel, que foi o filho da dor de Ana, o filho que foi gerado em meio à dor, em meio à lágrima, em meio à amargura, em meio à angústia, Samuel foi um tremendo homem de Deus. Você sabe que eu quero dizer uma coisa para você: enquanto não chegar o tempo de Deus, para o propósito de Deus se cumprir, Deus não vai declarar a bênção sobre a sua vida. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus, ele é um Deus de propósitos. Deus tinha um propósito com o útero de Ana. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com o seu casamento. Deus tem um propósito com a sua história. Deus tem um propósito com os seus filhos. Deus tem um propósito com o seu testemunho. E Deus, no tempo certo, ele vai liberar a bênção. E aí você vai receber a promessa tão esperada. A Bíblia diz que Ana gerou Samuel. E Ana consagrou Samuel a Deus. E depois que ele desmamou, Ana levou Samuel ao templo para servir ao propósito de Deus. Mas Deus não parou por aí. O nosso Deus é um Deus de abundância. Ana pediu um filho, mas Deus depois lhe deu vários filhos. Quando você é uma mulher comprometida com o Senhor, quando você é uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que não desiste, apesar das situações contrárias, apesar de não ser compreendida, sabe? Às vezes você está passando por uma situação que você não é compreendida. Ana passou por isso. O marido dela chegou a falar, chegou a falar para ela: será que eu não sou muito mais para você do que 10 filhos? Ana não tinha compreensão nem do marido dela. Sabe por quê? Porque existem coisas, queridas, que é só entre você e Deus. Existem coisas que é só entre você e Deus. E ninguém mais vai compreender. Não espere ser compreendida. Não espere ser compreendida pelas pessoas. Porque às vezes essas meninas, essas pessoas que estão à sua volta, elas não andam debaixo da mesma verdade que você. E eu quero dizer uma coisa para você: a promessa foi feita para você. Então as pessoas, elas não têm que compreender. Por isso que é a sua fé que vai mover a mão de Deus. E a Bíblia então diz que Deus deu a Ana muitos filhos. A bênção de Deus sobreabundou, foi superabundante na vida de Ana. Sabe por quê? Porque a medida de Deus, ela é sacudida, ela é transbordante e ela é recalcada. E é esse Deus, o Deus de Ana, o Deus que fez a promessa acontecer, o Deus de propósitos, é o mesmo Deus da tua vida, é o mesmo Deus que escreveu a tua história. E deixa eu te falar hoje uma coisa: se a promessa que Deus te fez não se cumpriu ainda, calma, espera mais um pouco, espera mais um pouquinho, porque esse propósito não é seu, esse propósito é de Deus. E o Deus que fez a tua vida, que escreveu a tua história e que determinou todos os seus dias, vai cumprir com todos os propósitos que Ele tem para com a sua vida e para através da sua vida.
Deus, ele teve propósito com o útero de Ana. Deus, ele tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com o teu casamento. Deus tem um propósito com a sua família. Então, não temas. Não temas. Porque Deus, ele já é suficiente para fazer tudo aquilo que ele prometeu. Ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa que você entenda, ele só precisa que você permaneça. Ele só precisa que, embora você não entenda nada do que está acontecendo, que você confie nele, sabe? E não dê ouvidos às peninas à sua volta, porque as peninas estão aí para roubar a tua intimidade com Deus. As peninas estão por aí para impedir você de estar aos pés do Deus de milagres. O dia que Ana se prostrou, o dia que Ana adorou, o dia que Ana colocou o coração, a alma diante do Senhor, ela atraiu o favor. E ela voltou para casa, se deitou com o marido e engravidou. Sabe, Deus, ele não falha. Deus, ele não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus, ele chega na hora para que o propósito dele se cumpra. Se não aconteceu ainda, é porque não é tempo, é porque você não está pronta, é porque você não está à altura daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. É isso aí, Valéria, você precisa apenas entregar, confiar, esperar e descansar nesse Deus de milagres. Amém, queridas? Amém? Quantas recebem essa palavra no seu coração? Minha vida. Talvez você se sinta tão incompreendida. Talvez você se sinta sozinha. As pessoas não falam a mesma língua sua. As pessoas não te compreendem. As pessoas te chamam de louca. As pessoas te chamam de fanática. Talvez assim como Ana, tem pessoas na sua vida que têm zombado da tua fé, zombado do teu Deus, mas eu quero dizer para você que na hora certa elas vão ter que ver o milagre ou os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Porque com Deus, de Deus ninguém zomba. Nosso Deus é fiel. Pessoas que zombaram de mim, pessoas que duvidaram, pessoas que olhavam para mim com cara de desdém, hoje tem que engolir o milagre que eu tenho vivido. Por quê? Porque o meu Deus, ele não falha. Porque o meu Deus é fiel. E ele tem feito muito mais infinitamente além. E esse é o mesmo Deus que está aí na sua vida. Move o sobrenatural. Move o sobrenatural com a sua fé. Move o sobrenatural com o coração entregue. Para de perder tempo com penina. Para de perder tempo em querer revidar as afrontas, a humilhação das peninas. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você tem um pai que te defende. Você tem um pai que te ama. E é esse pai que na hora certa vai honrar a sua fé. Amém, meninas? Amém? Quantas recebem isso no seu coração nessa noite? Fala aí, manda coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão vivas. Vocês estão tão quietinhas aí, gente. Manda coraçãozinho aí. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus derrame da paz que sobrepassa todo entendimento. Que Deus renove a sua fé. Que Deus fortaleça a sua vida onde muitas vezes você tem se sentido fraca. E não se esqueça, o nosso Deus não mudou. E Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que você pensa. Sabe isso que você está pedindo para o Senhor? Ele é Deus para fazer muito mais, infinitamente além. Apenas creia, entrega, confia, descansa. Deixa nas mãos de Deus, bota lá no quartinho de cima, fecha a porta e deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa o Pai te amar, deixa o Pai te mimar, deixa Ele fazer tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Amém? Beijo.
no teu coração. Foi muito bom estar aqui com vocês, gente.